Bom dia, caros alunos. Vamos começar mais uma aula de português, de acordo com as orientações do projeto Simplifica, cujo tema é sobre sustentabilidade. E hoje nós iremos estudar sobre a questão da casa, como é vista uma casa, como será vista a questão da casa futuramente, segundo as orientações do professor Clécio Pereira Bastos. Você já imaginou como serão as casas do futuro? E aí? Já imaginou como seria essa casa? Que característica e estrutura ela deveria ter para ser considerada como casa do futuro? Então, vocês vão fazer esse desenho dessa casa no diário de bordo de vocês, tá bom? Casa do futuro é apresentado em Milão. Uma casa inteiramente autossustentável, ela já existe e atende pelo nome de EcoCapsule. Pré-fabricada e portátil, a residência usa a luz do sol e a força do vento como fonte de energia, que é armazenada em uma bateria para momentos em que os recursos naturais não estiverem disponíveis. A energia é obtida por meio de painéis. Então, essa casa aqui é o exemplo de casa mais autossustentável que existe. Quando se fala em autossustentável, quer dizer o quê? Que ela é capaz de sustentar através de seus próprios meios, certo? Capacidade de se manter sozinha. Então, tanto em relação à energia, em relação à questão da estrutura em si, ela é capaz de se manter sozinha. E depois eu vou deixar aqui um link abaixo para vocês acessarem como essa estrutura internamente. Autossustentável. O que você entende por essa palavra? A gente observa que aqui nós temos um prefixo auto, né? Para facilitar, vamos desmembrá-la. Autossustentável é formado pela junção do prefixo auto e a palavra sustentável. O que assim fica mais fácil explicar. Então, se nós formos analisar a palavra auto, o prefixo auto quer dizer a si mesmo, ou a si próprio, por a si próprio, entendeu? Já a palavra sustentável quer dizer o desenvolvimento capaz de suprir a necessidade da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Ou seja, é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Então, esse é o significado dessa palavra autossustentável. Vamos imaginar um futuro no qual os problemas tenham sido solucionados e o que é bem bom será melhor. Pensando assim, o que nas moradias de hoje pode ser melhorado no futuro, na opinião de vocês? Caso você fosse um engenheiro ou um arquiteto do futuro, o que melhoraria na forma como são as casas de hoje? Então, a gente observa que as casas elas têm aquele formato, né, de tijolo, aquela estruturazinha de concreto. Algumas são feitas de madeiras e tal, mas geralmente a estrutura de tijolo. Mas o que essas casas teriam que deveriam ser melhoradas em relação à estrutura? Nós percebemos que atualmente a maior reclamação é em relação ao consumo da energia. Por isso que muitas pessoas que têm recursos já adotam a questão da energia solar. No entanto, esse custo-benefício já é muito elitista, porque o valor é um absurdo, na verdade, e as pessoas de baixa renda não têm essa condição de colocar energia solar para que pudesse vir uma conta de energia mais acessível. E também tem a questão da água, que em muitos locais o valor da água também é um absurdo. Assim como existem pesquisadores discutindo e criando remédios, vacinas, tecnologias digitais e carros do futuro, há também os pesquisadores que pensam nas casas do futuro. E nesse caso, nós vamos observar a questão do artigo. Já ouviram falar o que é um artigo científico? Para que serve? Então, o artigo científico ele tem por finalidade apresentar publicamente os resultados originais de uma dada pesquisa. Segundo o ABNT, o artigo científico pode ser definido como uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja,
é através do artigo científico em que há o relato dos resultados feitos através de uma pesquisa, através de um estudo mais aprofundado. Aqui nós temos um exemplo do resumo de um artigo científico. Começa o seguinte: habitação de interesse social, alternativas sustentáveis. Resumo: a aplicação de soluções arquitetônicas e urbanísticas fundamentais nos conceitos de preservação do meio ambiente começa a tornar-se perceptível na rotina de profissionais arquitetos e urbanistas e demais profissionais da construção civil, devido à adoção de uma postura de planejamento sustentável para beneficiar os futuros usuários. Nessa esfera, as habitações de interesse social, voltadas à população de baixa renda, também possuem possibilidade de oportunizar edificações e espaços bem elaborados com ênfase no desenvolvimento sustentável, resultando assim no desenvolvimento urbano com qualidade. Portanto, através de pesquisa e revisão bibliográfica, o presente artigo pretende abordar os assuntos referentes à habitação social e sua origem, além de enfatizar a necessidade da implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social voltados para a construção sustentável. Então, pelo que vocês podem observar, a linguagem é bem culta, bem objetiva, né, na qual utiliza até palavras que às vezes é necessário você procurar no dicionário. Por exemplo, quando fala ênfase quer dizer destaque. Quando fala em bibliográfico, quer dizer a questão do acervo de pesquisa através de livros, jornais, sites e tudo mais. E assim por diante. Então, como você pode observar, a linguagem é bastante culta e ela faz parte do texto dissertativo. Você já havia lido um artigo científico antes? O texto anterior é parte de um artigo científico, um gênero textual que circula no meio acadêmico, entre pesquisadores e divulga pesquisas, discute ideias, métodos e técnicas. Volte ao artigo científico da página anterior e a notícia sobre casos autossustentáveis e compare a linguagem dos dois textos. Então, o primeiro texto foi esse aqui, sobre a casa do futuro. E o segundo texto, esse aqui, sobre habitação de interesse social, certo? Os dois textos, embora de gêneros textuais diferentes, tratam sobre assuntos bem parecidos. Qual? O que tem em comum entre esses dois textos? O que a gente pode observar é a questão da sustentabilidade, né? De serem voltados para a questão de construir moradias autossustentáveis. Comparando o tipo de linguagem adotado em cada um dos textos, qual a sua conclusão? O que você observa? Que no caso o texto aqui da habitação de interesse social, ele é até mais científico, a linguagem dele é até mais culta, né? mais embasada teoricamente do que o outro texto inicial, que ele é um texto mais, no caso, expositivo. Ele está apenas apresentando como essa casa do futuro. Então, nesse caso aqui, esse texto aqui, ele é mais específico, ele já vai para algo mais específico. Enquanto o texto do artigo científico, ele é mais abrangente, ele aborda de um assunto mais sobre a questão da autossustentabilidade, no entanto, de uma forma que envolve várias residências, não apenas uma específica. Esta casa, disponibilizada para refugiados em Roraima, possui alguma relação com a causa autossustentável ou habitações apresentadas no artigo científico? Olha, essa casa ela tem valor de mais ou menos R$ 3.600 cada uma. As cabanas são feitas de poliuretano ultraleve, podem ser montadas em 4 horas e foram comparadas pelo ACNUR, Braço de Refugiado da ONU, Organização das Nações Unidas, para atender à imensa demanda mundial de refúgio. Projetada na Suécia, porém as barracas não foram tropicalizadas. No calor de mais de 30 graus que faz esses dias em Boa Vista, é impossível ficar nelas durante o dia. Então, aqui nós temos, né, a imagem. Essa casa, na verdade, gente, ela é programada mais para se usar no frio, no tempo frio. No caso, no Nordeste, é bem complicado, principalmente no verão. Por quê? Porque ela é muito quente. O material dela é tipo um plástico, ela é muito quente. Então, nós podemos até considerar que ela não é autossustentável. Até mesmo que as pessoas nem conseguem
ficar dentro na época quando está acima de 30 graus. Então, como atividade, vocês irão construir uma casa, vão, na verdade, fazer um desenho de uma casa que você imagina para o futuro, certo? Vocês vão desenhar essa casa no diário de bordo de vocês, que é aquele caderninho que eu pedi para vocês reservarem só para fazer as anotações e os trabalhos do projeto Simplifica. Então, capriche no desenho e coloque a estrutura direitinho da sua casa do futuro. Então, é isso. Até mais.